Está cá o Paulo Gonzo. Olá. Seja muito bem-vindo. Olá. Estás bom, Paulo? Estou ótimo. Com um grande estilo, pá. Mas é uma coisa que sempre te acompanhou. Há um sentido de estilo que vem de longe. Podes especificar? Não, de bom gosto, de apresentação. Pá. Apareceu o sol e eu tinha E que tu de fazer. repente... Foi de repente. Olha, estás contente? Tens um single novo, chama-se Da Janela do Meu Quarto. És um rapaz muito observador. Pões-te a observar, pões-te a ver o mundo a passar. Como é que foi isso que te inspirou, não? Da janela do meu quarto, quer dizer, estamos em tempos que não são muito inspiradores para todos nós, mas vou fazendo os possíveis para contrariar um pouco isso. Da janela do meu quarto é um olhar pensado de dentro para fora, como todos nós muitas vezes estamos sós, através das nossas janelas, mas eu quis fazer ver às pessoas que da janela do meu quarto, além de vários pensamentos que se podem ter e que não se podem dizer alto e bom som, que eu tentei fazer uma coisa mais aglutinadora. Ou seja, nos tempos que nós vivemos, que são muito críticos e que são muito individualistas, da janela do meu quarto é talvez uma imagem cantada da necessidade de reunir pessoas e de estarem todos uns com os outros. Uma coisa mais cozy, uma coisa mais familiar. Da janela do meu quarto pode ser interpretado de várias maneiras. Ou porque o refrão diz agora que tu foste embora, mas é uma coisa muito familiar. Ou seja, é um rewind de uma família ou de uma geração, ou de várias gerações. Aliás, o vídeo mostra isso. Mas pode ser uma música de amor e saudade também, mas que faça perceber que nós necessitamos uns dos outros e de estar uns com os outros. É mais por aí. E o vídeo... Depois a interpretação às vezes é um bocadinho aquilo que cada um faz da letra da canção. Exato. De cada... Já te aconteceu irem ter contigo e dizer esta música é tal e qual a minha vida, eu revejo-me exatamente nisto. E eu deixo sempre uma margem de manobra em que as pessoas possam fazer os seus próprios filmes em função, ou seja, não dar uma pista certa, salvo raras exceções, quando são encomendas. E portanto, é dar às pessoas margem de manobra para poderem fazer os seus filmes ou os seus momentos em circunstâncias muito diferentes, não é? Porque a música também tem evoluído, o teu estilo também tem evoluído, as tuas influências também evoluíram, quer dizer, isto não ficou preso em 1970, nem 80, nem 90, vais descobrindo coisas novas e nós agora estamos num momento mais alguma revolução e estamos numa fase com mais pop também. Sim. Eu costumo dizer, o tempo encarrega-se de pôr as coisas nos seus devidos lugares com o tempo, mas isto passa muito depressa, os tempos passam depressa e agora mais que nunca, dadas as circunstâncias e o tempo que nós estamos a viver a todos os níveis, em termos políticos, em termos sociais e não sei o quê. Eu, há uns anos, tive uma conversa não me esqueço, com o nosso querido e saudoso presidente da Sony Music, Carlos Pinto, que me dizia que era bom não darmos certezas logo, não darmos, porque às vezes as pessoas não gostam de ser confrontadas com isso. Ou seja, eu não sou o senhor da verdade, não tenho. E cada um pode imaginar as coisas. A música é extraordinariamente boa por isso, porque não é uma ciência exata e essa emoçãozinha que se sente está sempre connosco, não é? Portanto... E na verdade nunca sabemos, tu próprio não sabes quando lanças uma música o que é que depois torna aquilo sucesso ou não torna sucesso. Mas achas que as composições hoje estão mais pop, mais fáceis para os ouvidos? Não, sabes que este disco é um disco pop, é um disco que eu já não foi, mas é um disco pop muito requintado e é um disco pop muito ou seja, é um disco pop, mas com referências boas, quer dizer, não, para se cantar uma balada é preciso, é difícil, porque é o tipo de canção que é difícil de interpretar, porque requer interpretação.
não é um pop vulgar, mas tem... E depois eu estou a funcionar de agora neste disco. Isto é um álbum, agora saiu este single. Ainda em 2026, há de ser em 2026. Há de sair aí, pronto, agora, eu penso que daqui a 2 meses ou 3. E, portanto, estou naquela fase de fazer uma triagem de todos os temas já vai adiantado, mas, como sabes, uma música, mas eu às vezes deito-me e depois, no outro dia, aquilo já não é aquilo que eu penso e volto à carga para outras coisas. Mas estou a funcionar com três pessoas extraordinariamente criativas. O Bernardo Gonçalves, o Luís Sanches e a Leonor, e, portanto, de uma geração muito mais nova agora, e o que eu acho bom, porque isso dá-me alento e também muita curiosidade para ver o que é que eles pensam, de como é que eles fazem um approach a mim, às minhas coisas. É claro que para eles foi um pouco difícil ao princípio, mas depois pus à vontade e eu levando também uma garrafa de vinho generoso do Douro para estimular a imaginação. E eles lhe mostrando algumas coisas que eles não conheciam que eu tinha feito do meu passado. Estavam muito agarrados aos Jardins, porque, claro que é uma marca... É incontornável, claro. É uma marca que eu tenho às costas, é uma cruz, mas boa. Mas depois pus à vontade e, portanto, mas achei muito curioso e muito agradável ver a maneira como eles estão... Até porque é essa volta da música que estavas a falar. Há essa volta da música que estavas a falar há bocadinho. Porque tu, quando começas com a Go Growl e com blues, e numa altura em que tínhamos também funk, tudo isto acaba por voltar agora com outro espírito, mas acaba por voltar. Sim, e ainda bem, porque a nova geração, esses miúdos novos, têm muito interesse nesse tipo de coisas. Eu lembro... Bem, o meu filho sempre foi em casa habituado a ouvir aquilo que tu tinhas. Para já ouvir vinil, não é? E, portanto, ouvir um som... Os mais novos hoje acham que o som analógico é um som novo, portanto, porque já nasceram na época digital e não na... Não, mas ainda bem, e são muito curiosos, são muito talentosos, e, portanto, para mim é uma felicidade de estar a fazer isso com eles. E ajudares também a eles a descobrirem eles ajudam-te a descobrir e tu... eu vou-lhes mostrando, quando chego ao estúdio, coisas que eles não sabiam que eu tinha feito, como um tango argentino, ou como um fado com o Carlos do Carmo, ou como outro tipo de coisas. E de repente aquilo muda. E de repente eles... eu isso acho muito curioso e acho extraordinário. Afinal, o Paulo Gonçalves já anda cá há 40 anos e tem mais do que os Jardins Proibidos. Pois tem muito mais. E estou a gostar de fazer este disco. Este disco são mais 11 temas, ou 12, e segundo a Maria já devia ser para ontem. Certo, mas isso em Portugal é tudo. Mas vamos... Eu acho que é um bom dia. Eu recomendo. Eu sou suspeito. Bom, ainda não tem título. Ainda não tem título. Nada tem título até ao fim. Até ao fim. Até ao fim não tem título. Vamos ficar com uma amostra do que aí vem. Chama-se Da Janela do Meu Quarto. Hoje está cá o Paulo Gonzo. Estava a dizer há bocadinho que isto já são uns anos de carreira. Mas quem é que está a contar? Tudo começou, os primeiros passos foram ali nos anos 70. Tu frequentaste a Escola de Artes Decorativas António Arroio, não foi? Tu andaste a António Arroio. Andei, e ele, exatamente, e foi lá que tudo começou. Foi lá que conheci alguns elementos. Eu fui para António Arroio porque também me convinha, porque foi a primeira escola mista no país. Era uma escola de artes. Era muito mais divertido. Era mais divertido. Foi lá que, curiosamente, conheci também os elementos que depois vieram para a Go Growl, o João. A dar formação à Go Growl Blues Band, exatamente. Foi em 1970 e tal, 76. Altura em que entrei... Já foi depois do 25 de Abril. Altura em que entrei para o Jornal Expresso também. É verdade. Entrei Ainda participaste um bocadinho desta tua contribuição para o estilo do jornal, para o formato?
Sim, aliás, o que nós lemos agora, portanto, o formato atual, é uma marca minha e do Mestre Ribeiro, portanto, que chama-se o formato tabloide. Eu, na altura, se bem te lembras, o jornal era uma coisa enorme, era apenas um volume, e, portanto, este formato tabloide, a revista, e separar as coisas, separar os diferentes... ajudei a concebê-lo com o Mestre Ribeiro, portanto, ainda hoje existe. Só não tens a direitos de autor dessa parte. Mas não, mas isso não. fica para as tuas medalhas, é uma medalha tua. Tenho boas lembranças dessa altura, porque nós fazíamos... A Gogral Blues Band estava a ser formada e o Dr. Balsemão sempre foi muito, muito simpático comigo. É. Eu acho que era um pouco privilegiado, porque o Dr. Balsemão era baterista, não é? É o que gostava. Portanto, havia ali uma afinidade com a música. Não, havia ali uma ligação entre nós. Havia uma reunião semanal e ele dizia muitas vezes, Paulo, às vezes havia espetáculos aos fins de semana para o Algarve, não? O Paulo, aqui entre nós, pode não vir, faz de conta que segunda é o prolongamento natural do fim de semana, pronto. E ele dava-me essa benesse. E, portanto, entrei no Expresso com, para mim, a melhor leva de jornalistas que sempre existiu, não é? Portanto, António Mega Ferreira, Helena Vaz da Silva, Maria João Avilés, Vicente Jorge Silva, Almeida Perucho... Só pesos pesados. Ou seja, e, portanto, eu na altura também havia... Para que o nosso público saiba, eu já sou um bocado antigo, ou seja, ainda não havia autoestradas nessa altura. Eu não sei se é bom dizer isto. Elas já só existiram, já só depois... Nem computadores, ou seja... E depois comecei a paginar o Expresso, ou seja, era feito, porque não havia computadores, era feito com uma regreta. Uma regreta é uma régua com 20, que era em cobre com 25 linhas. Na altura, um linguado era o que se chamava a um texto, a uma folha com 25 linhas datilografadas. Aqueles textos eram escritos à mão, portanto, ia tudo por um estafeta para a Mirandela, que era onde se fazia o Expresso. Na altura eu ensaiava também em Odivelas, e ensaiava eu, o meu querido e saudoso amigo António Variações, que era um anjo, de quem eu tenho muitas saudades. Partilhavas o mesmo espaço? Às vezes nos ensaios partilhavam o mesmo espaço? Não, era o mesmo espaço. Ele estava e depois saía ele, entrava eu, entrava... E também Como é que tu olhavas para a música dele na altura? É porque hoje em dia nós ainda olhamos para o António Variações e pensamos, isto mesmo hoje, isto era uma pedrada no charco grande. Como é que tu olhavas para as músicas dele na altura? Eu olhava para as pessoas, para já. Nós músicos, nós vimos um pouco mais à frente do que uma pessoa, sem menosprezar mas as pessoas muitas vezes não ligam e ligam muitas vezes também ao aspecto da pessoa que canta aquilo, e o António sempre foi um pouco ostracizado por causa disso. Eu tive várias situações lamentáveis, porque via o António Variações era muito generoso. O António... E como artista, era um artista muito à frente do tempo, por isso é que eu te pergunto. Mas o António tinha duas coisas, ou seja, o país tem a ver com a abertura mental que as pessoas têm. Era visto como Normalmente as pessoas não dão muito o benefício da dúvida, eu dou sempre. Olham para uma imagem e tiram conclusões... Precipitadas às vezes. Sim. Muito precipitadas. E o António era uma pessoa diferente. Era muito humilde, era muito generoso. Aliás, ele tinha uma barbearia e as pessoas ali ao lado dele cortavam o cabelo às pessoas de graça, quer dizer, aos vizinhos. Era uma pessoa assim, não é? Mas para o comum dos mortais era uma pessoa estranha, não é? Para quem só via na televisão, num país a preto e branco, e de repente começas a ver... Tem um aspecto diferente, sim. Porque logo a música... A primeira coisa era o aspecto e não a música. A música só depois começaram a reparar nela uns tempos depois. Não é? Ele teve sucesso em vida. Mas vivia uns tempos estranhos. Sim, sim. E eu lembro-me que uma vez eu fazia alguns concertos no Zodíaco. O Zodíaco era o único sítio aberto, não sei se tu te lembras, na Rua de Santana à Lapa, onde tocávamos. E não tinha uma porta de saída de emergência. Tinha uma escada
e depois tinha que se voltar a subir pela mesma. E às vezes havia rusgas. E eu lembro-me que uma vez estávamos e houve uma rusga. E isto é um pequeno episódio que tem graça, que eu não me esqueci até hoje. E houve uma rusga e eles entraram e mandaram identificar as pessoas que lá estavam. Estavam os nossos colegas todos, não é? Do Expresso. E quando chegou a minha vez, perguntaram-me: e tu o que é que fazes? Eu, orgulhoso, como sempre fui, não quis mostrar o cartão do Expresso. E ele disse-me: o que é que tu fazes? Eu disse: eu sou um músico. E ele disse-me: e mais? Bom, eu aí achei que eu tinha, até hoje não me vou esquecer disso, nem me esquecerei. Pronto, hoje mandam-me parar quando há operações top, mas é para me pedir um disco para a mulher ou qualquer coisa. Exatamente. Mas isto para pôr as coisas em perspectiva e no contexto é um país da pequeno época. onde a música, a cultura, regra geral, nunca foi e se perguntar quem foram os ministros da cultura que passaram, 99,9% não sabe quem são, né? Ainda hoje. É um senhor que aparece com um laço na Basílica quando falece, quando mora alguém, quando mora algum autor. Seria mais difícil. Mas, vinhamos... Vinhamos por causa do António. Lembro-me disso porque na altura aquilo era em Odivelas. E na altura em que, isso não me esqueço, porque na altura tínhamos um espetáculo em Odivelas pedido pela Junta, e foi na altura em que o António entrou no hospital e faleceu, um mês depois. E eu tive que fazer a parte dele também. Está cá o Paulo Gonzo, músico e mais... e mais, acrescento eu, da Geralda de Boa Quarta é mais um single de avanço para o novo trabalho, que ainda não tem nome, mas há de ter e há de sair ainda este ano. E espera aí que já me contas mais coisas, que eu não deixo ir embora. O Paulo Gonzo está cá hoje, tem trabalho novo que há de aparecer-se aí durante este ano de 2026. Estamos a falar de histórias da noite e dos anos 70, dos anos 80, mas já se passaram os anos de lá para cá. Tu eras um rapaz muito notívago. Tu hoje és menos? Sou porque não tem muita piada agora. As coisas não têm. Antigamente líamos coisas, estávamos com as pessoas, sabíamos onde é que estavam as pessoas. Falávamos hoje em dia, com a chegada das novas tecnologias e dos telemóveis, ninguém fala mais uns com os outros. Portanto, fecham-se em copas, como se costuma dizer. Portanto, tu sabias às 3 da manhã ou às 4 da manhã onde é que ias encontrar a malta? Claro. Não, e apanhávamos autocarros. Eu saía do Expresso, apanhava um autocarro para ir para Odivelas. E depois, para onde é que nós íamos? Depois passávamos pela Trindade, íamos para o Jamaica. Era aí o fim de linha. Curiosamente, o dono do Jamaica, naquela altura, era um vizinho e levava-me a casa às 4 da manhã. Ok, depois ainda tinhas boleia para casa. Isto é que durante parte dos anos 80, nos 90 muda um bocadinho, mas a tua vida também muda nos 90, porque depois da Go Grau, depois quando começas a Sol e nos 90 começas efetivamente em português e há ali... Eu comecei em português muito mais tarde. Quer dizer, o presidente... Eu assinei, acho que fui o primeiro artista português a assinar pela CBS. Sim. Aqui. Cá. Muito mais tarde, não, era no início dos 90. É no início dos anos 90, mais ou menos. Assinei pela CBS. Sim. E depois, em 90, a Sony comprou a CBS. Portanto, e eu fiquei a pertencer aos quadros da Sony, como mais o catálogo internacional, claro. E, portanto, o Carlos Pinto nunca... Eu assinei com o Sou do Ai, na altura, em 85. Por aí, meados dos anos 80. E logo na altura, mesmo cantando em inglês com o Sou do Ai, aquilo fez uma platina ou duas, não é? Portanto, sim. Ninguém sabia também quem era eu. Achavam que era o intérprete. Aparecias no João Luís Isidro, e também tínhamos... Mas o Sr. Carlos Pinto soube esperar. E passado uns tempos fizemos as 6 ou 7 platinas com os Jardins Proibidos, mas entretanto fui cantando em inglês e fizemos vários singles e várias coisas engraçadas. Depois... Se tivesses continuado a cantar em inglês, não podíamos dar tantos títulos às novelas com músicas tuas. Pois. Não podia ser. Na altura as pessoas abordavam-me e diziam: eu gostava de ouvir cantarem, porque é que não cantei em português? Mas também nunca foi uma coisa... Foi uma... Era extraordinário porque a Sony nunca me obrigou
Na altura, havia uma espécie de um contrato que dizia que nós éramos, eu acho que era comum a todos, fazer por ano um álbum e um single. Que era um bocado para não desaparecer. Estranho, porque o país não escoa isso tudo. Não é? Mas era para o país, para o artista marcar presença e estar... E ali nunca foi... Eu sempre tive muita liberdade, e eu isso agradeço desde sempre. Aliás, o Sr. Carlos Pinto dizia-me: ó Paulo, tem ali um mês fechado no estúdio, no Ângel, e quando o Paulo achar, ligue-me para eu lá ir ver como é que estão as coisas. Portanto, era uma coisa extraordinária, não é? Portanto, dava-me livre... Tinhas um mês para poder trabalhar tranquilo, com o estúdio tranquilo. E isso sempre foi muito bom. Eu não sei se... O que não é muito normal. Não, porque custa dinheiro. Na verdade. E o primeiro disco em português, eu às tantas achei, por acaso estou com alguma curiosidade em me ouvir a cantar em português. Como é que isto funciona? É claro, a minha escola era a escola da soul e do blues, e todas as referências, mesmo musicais, vêm daí. Os instrumentos usados, utilizados, não sei. Os Jardins aparecem em 92, talvez. Sim. Antes ainda fiz... Exato. Em 92, na altura, quis cantá-lo um pouco mais alto, para ter ali um registro de voz, muito de propósito. E nem era sequer a música que eu achava que era aquela que eu achava mais interessante. Não, mas antes disso, o Sr. Carlos Pinto disse: "Bom, Paulo, quando quiser, eu vou ir ao estúdio." E mandei-o ir ao estúdio. Pedi-lhe, se quiser, já pode vir. Porque estavam a pagar um disco. Ele ouviu as canções todas e no fim disse-me: "Paulo, ótimo, mas eu acho que falta aqui uma balada. Não tenha pressa. Eu sei que só temos mais 4 ou 5 dias para isso, mas o dinheiro não é problema, mas uma balada era ótimo." Quando ele saiu, eu e o Luís Oliveira agarrámos naquilo e eu fiz a canção logo, em 5 minutos. Compensou. Quer dizer, isto não se deve dizer às pessoas. Sim, não, mas tem graça, são as outras histórias que eu descobri. Aliás, eu descobri... Fez-se o disco e nem sequer era a canção que eu achava mais... Mas correu bem. Só foi relevante depois, porque passado 6 anos ou 7, fiz a primeira parte à Tina Turner no Restelo, que foi em 96, e decidi, por acaso, cantar aquela canção. Quer dizer, tive ali E quando comecei a fazer... Quando soaram os primeiros acordes... Percebeste que o público ia contigo? O público estava todo com os isqueiros acesos a cantar a canção. Ou seja, aí percebi que o povo tinha descoberto a canção. No dia a seguir, o Sr. Carlos Pinto disse-me, o presidente disse-me: "Ó Paulo, viu o que se passou ali ontem no Restelo? O Paulo pode vir aqui à companhia amanhã de manhã." E eu fui. Disse: "Então é o seguinte, o Paulo vai escolher uma pessoa para um dueto." Ele sugeriu uma menina. E eu disse: não, eu não quero, porque isso prefiro um homem. E então escolha, e depois vai para Bruxelas gravar isso e faça mais um original, que foi o Deito Quase Tudo, na altura também. Depois encontrei o Olavo numa discoteca à noite, acho que foi no Alcantramar. Tá. O Deito Quase Tudo, já agora, que foi a canção que foi mais tocada durante esse ano na rádio, portanto, atenção. São mais de 4 décadas de carreira. Não dá para estes minutos. Não digas isso não dá assim. para estes minutos de conversa. Não dá para estes minutos de conversa. Mesmo que o Paulo goze. Agora, se encostasse à sombra da bananeira, não é o caso, tem aí da janela do meu quarto. É só para ficar com uma ideia. Dos Jardins Proibidos ao Deito Quase Tudo, pagava para ver. Leve Beijo Triste. Quem de nós dois? O momento final que depois deve ter sido a paga para o Olavo, ter participado contigo. O Acordar, que foi o Abrunhosa, composto para ti. Mesmo que ele ficasse sentadinho, agora a viver dos rendimentos, já só tínhamos aqui um alinhamento já só para hora e meia de espetáculo. Mas qual é o alinhamento? Podia ser este que eu estava a dar agora. Mas não é, porque ele está aí, continua a trabalhar e a fazer coisas boas. Paulo, obrigado por teres vindo. Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes e beijinhos também.